mais um podcast Fala Cris. E hoje temos outra história super inspiradora. Olá pessoal, mais um Fala Cris. E hoje eu tô muito, mas muito feliz. Por mais que ele não esteja aqui do meu lado, na minha frente, mas a gente está perto, porque a gente tem conexão muito forte. Nós trabalhamos muito juntos, a gente tem contato direto pelo WhatsApp. É impressionante, porque é um médico que eu vou falar uma coisa para vocês. Ele é muito humilde, pela performance, pelo como ele é, pelo currículo dele. Ele vai se apresentar, porque aqui a nossa tradição é o próprio convidado se apresentar, mas eu fico muito honrada de tê-lo como parceiro de trabalho. E nada mais, nada menos que Dr. Reinaldo Iagazaki. Seja muito bem-vindo. O doutor dos famosos, né? Temos aí um currículo enorme. Nós vamos colocar na descrição o currículo dele aqui, mas assim, impressionante como ele é uma pessoa que eu vou te falar uma coisa, tem que tirar o chapéu, porque o conhecimento dele é algo assim imprescindível, é algo, cirurgia, não vou mais falar, porque nosso tempo é curto. E gente, eu vou pedir desculpa, mas eu vou ter que olhar para ele, tá? Porque eu vou sair um pouco da câmera, porque eu quero vê-lo apresentar. Seja muito bem-vindo, Fala Cris. Agora fala, doutor Rei, pode falar, o palco é seu, em comemoração ao Dia Mundial da Voz, dia 16 de abril. Vamos lá, eu fiquei até nervosa. Feliz Dia da Voz, feliz Dia da Voz a Feliz Dia da todos. Voz. E eu quero muito agradecer a confiança de você me convidar para esse dia tão especial, para contribuir nesse podcast, nesse dia tão especial para o mundo, que é o Dia Mundial da Voz, que foi criado no Brasil em 1998, né? E depois, 2, 3 anos depois, se tornou mundial. Bom, eu sou um médico, meu nome é Reinaldo Iagazaki, eu sou médico otorrinolaringologista, eu fui graduado pela Escola Paulista de Medicina e Universidade Federal de São Paulo, e depois cursei residência médica na área de otorrino, e no meio do curso de medicina eu conheci o Dr. Paulo Augusto de Lima Pontes, Dr. Paulo Pontes, que se transformou no meu mentor. Ele me chamou para otorrino, falou: você não vai ser pediatra, você vai ser otorrino, porque otorrino é cirurgião, eu já vi que você gosta de operar. E aí ele me chamou para a área, e assim eu fui para otorrino já com o intuito de me tornar um médico otorrino especializado em voz. E isso de fato foi acontecendo, porque ele foi me guiando para pós-graduação na área de voz, em que eu me tornei orientador e também professor dos residentes e pós-graduandos na área de cirurgia de voz, em ambulatórios da área de voz. E fiquei na Universidade Federal de São Paulo e Escola Paulista na área de voz até 2010, quando o consultório teve uma pressão de crescimento. Eu tive que decidir se continuava na vida acadêmica ou se saía para atender os artistas que já estavam fazendo fila de espera na minha agenda. E aí decidi, triste naquela época, abandonar a ciência, a bancada, a pesquisa, e fui para o consultório. E o consultório de 2010 até 2024, ele conta hoje com 6.000 artistas em acompanhamento, cerca de 400 famosos mais ou menos. Realizamos aqui, só aqui dentro do nosso consultório, dos pacientes que chegaram até ele, cerca de 900 cirurgias, quem sabe mais, tá? Sendo dessas 300 cirurgias de voz, cerca de 600 cirurgias de septo em artistas, cirurgias funcionais nasais para artistas. E ao longo do tempo, fui descobrindo que a área da voz artística é um nicho muito pequeno, em que todo mundo se conhece. Quando eu percebi, cada pessoa que vem aqui conhece pelo menos umas 3 ou outras pessoas que já vieram, né? Então é um nicho tão específico dentro de um outro nicho, que é a voz profissional, que é um nicho tão específico dentro do outro nicho, que é voz, né? Eu fui descobrindo que isso me facilitou, né? A carreira no âmbito de divulgação, né? E a gente foi ganhando experiência em cuidar de pessoas que precisam da voz melhor possível para as urgências que acontecem no meio de uma turnê, no meio de um ciclo de palestras importantes que a pessoa vai dar como master coach, ou um padre que tem que rezar a missa semanalmente, às vezes todo dia, né? E a gente foi criando essa vivência com a voz profissional, em especial com a voz artística,
porque o artista é o que mais frequenta esse consultório. Conheci há cerca de 10 anos ou mais, né? Abafa o caso, né? Abafa o caso. Abafa, porque senão as pessoas vão pegar a calculadora, vão calcular o tempo. Você da Cristiane Romano mandou um paciente lá de Arcos, de Minas Gerais, da cidade de vocês. De repente eles faziam até caravana, né? Vinham 2 ou 3 numa van. E eu acho que ela contribuiu para que Minas Gerais, durante anos, se tornasse o estado que mais trouxe pacientes de fora de São Paulo, de todos os outros estados da federação. Então, graças a Cristiane Romano, não sabia desses números não, olha. Foram acho que 10 cirurgias ou mais de pacientes que vieram lá do interior para operar aqui. E por isso que eu tenho muita confiança nessa fono, que também é coach, né, que também é escritora, autora, e eu gosto muito dessa confiança que ela tem, porque é um nível tão alto que se ela confia em mim, eu devo ter um nível semelhante, né? Costumo dizer que parcerias profissionais são sempre assim. Não dá para ser assim, né? Tem que ser semelhante o nível. Então, agradeço muito o fato de estar aqui, né? E vamos bater um papo livre, assim, bem informal sobre saúde de voz, sobre doenças da voz. E entrego a palavra a você. Ai, maravilhoso. Eu falei até errado, eu falei dos famosos, mas é também dos famosos, pessoal. Mas, na verdade, ele é considerado o otorrino dos artistas, mas é dos famosos também. Tanto que eu zerei minha vida. Eu posso falar o nome de um famoso aqui? Pode. Posso, porque tá no seu mural, né? Eu tô no mural dele, gente. Eu tô no mural dele também. Tá, exatamente. Eu zerei a minha vida, eu até postei isso, repostei. Eu zerei a minha vida o dia que ele atendeu a Xuxa. Eu falei, não, por favor. Né, eu sou minha ídola, né? Não sei se é a palavra, é um ídolo de infância, né? Mas enfim, mudando, eu fiz esse comentário, gente, porque é o mínimo, né? É a Xuxa, tá? É a Xuxa. Então, só por aí, vocês vão lá no perfil dele, pesquisem que o restante vocês vão ver. E aí ele fez já várias cirurgias. Por quê? Porque se uma pessoa opera quem canta, né, ela tem que ter muito cuidado. Por que nós vamos falar sobre isso? Porque a prega vocal, gente, é um músculo muito pequenininho. Então, hoje, eu quis trazer, né, o maior otorrino, né, para mim é considerado, tá? Porque ele aprendeu com o maior, né, que é o Paulo Pontes. Então, não é que eu tô desmerecendo outros otorrinos. Eu tenho parceiros maravilhosos, como ele tem parceiras fonos maravilhosas, tá, gente? É porque, na verdade, os meus pacientes de laringe, eu confio a ele, porque realmente a laringe, né, as cirurgias de desvio de septo, eu tenho uma cliente também de São Paulo que acabou de operar, né, inclusive já voltou para fono, graças a Deus, está fazendo os exercícios direitinho. Então, quer dizer, por quê? Porque nós temos ali uma questão de confiança, porque o nosso tem pacientes, né, principalmente de laringe, de prega vocal, e cantores, por exemplo, fiz uma entrevista com um cantor que vai sair depois da sua. Não pode ter uma cirurgia que dá errado, né, doutor? Se ele cortar um pouquinho a mais, né, se fizer, né, se a pessoa tiver um cisto e precisar de uma cirurgia ou, né, ou outro, dar um exemplo, se tiver qualquer outra situação. Então, o cuidado realmente de um otorrino ao fazer uma cirurgia de laringe ou de desvio de septo, um artista é muito maior, tá? Então, por isso, quando ele falou que se especializou em voz também, entende de voz, é porque o otorrino ele precisa entender. E ele precisa ter uma relação muito grande com a fono. Ele precisa mandar mensagens para a fono. Então, a parceria é muito legal. E aí, o que eu quero que você expõe para nós, aproveitar seu tempo, que meu tempo aqui é seu, hoje é seu, né? Você que vai, o espaço é seu, e seu tempo é muito, muito precioso. Então, eu quero que você fale para nós hoje, né, no Dia Mundial da Voz, o que você fala para esses cantores, para essas pessoas hoje cuidar mais da voz, porque assim, eu como fono, eu falo sempre, né, eu falo para os meus pacientes, para se cuidar, a gente sabe o que tem que ser feito, mas o que hoje você resumiria para falar, né, para eles, o que a gente pode dizer para eles hoje, né, assim, no sentido assim, olha, se você tiver que fazer só isso, o que você deveria fazer? Bom, eu creio que é necessário que um profissional da voz do canto, ou um profissional da voz profissional, seja ele advogado, padre, político, mas em especial o cantor, que é o tema aqui hoje, que ele se profissionalize também nos cuidados à sua voz.
Eu acho que todo profissional precisa ver que o seu instrumento de trabalho, em sendo as duas pregas vocais, tem necessidade de manutenção de saúde plena por cerca de 5 décadas, em média. E se a gente não souber cuidar, um dia podemos perder a saúde desse nosso órgão, que é um instrumento de trabalho. E como se faz esse cuidado em relação à voz? Primeiro, tenham pessoas que saibam como cuidar dessa corda vocal. E quem que são essas duas pessoas? É o médico otorrinolaringologista especializado em voz, de preferência em cantores, e também a fonoaudióloga ou fonoaudióloga especializada em voz, de preferência também com experiência em voz profissional, voz artística e voz do canto. Por quê? Em sendo leigos, é impossível que saiba cuidar por si só da voz somente lendo textos. É necessário que você tenha um contato com o otorrino anualmente, num check-up de voz, para saber se a prega vocal está igual ao ano anterior, apesar de tantos trabalhos que se sucederam entre as duas consultas espaçadas por 12 meses. E é interessante também que todo cantor passe pelo menos uma vez no que eu chamo de fonoterapia preventiva, porque a fono não é só para doença. A fono também é para orientação, pedagogia de bons hábitos, pedagogia de bons comportamentos vocais, saber como poupar a voz, saber como levar a voz para o agudo com exercícios, como levar a voz para o grave com exercícios, como aumentar o volume da voz de forma saudável, como baixar o volume da voz de forma saudável, como buscar as ressonâncias altas, que são as vozes que com pouco esforço projetam bastante para onde seja. E junto desse meio de aprender cada vez mais de forma preventiva, também está a possibilidade de, com tudo isso, trazermos um diagnóstico precoce quando comece a faltar a voz em meio a uma gripe, em meio à influenza, em meio ao coronavírus, em meio a bactérias trombadinhas que invadem essas infecções, que são a principal causa de voz alterada na população de voz profissional e também voz artística e cantada. E aí que eu falo, quando se tem um time trabalhando ao seu favor, mesmo que remotamente à distância, você tem a possibilidade de fazer o diagnóstico mais precoce também. Aí que eu falo da importância da câmera. A câmera do otorrino é o olho do otorrino. Então, se nós otorrinos usarmos nossas câmeras, nós teremos a visão além do alcance dos olhos de qualquer outro profissional que não detém câmeras para examinar o paciente, seja ele médico ou não, e teremos também a visão além do alcance com essas câmeras das próprias percepções e sensações próprias do paciente que é leigo para o assunto, né? Então, é importante que se tenha esse contato com o otorrino próximo, porque a voz está faltando, eu tenho uma agenda próxima importante chegando, um palco nobre chegando, não tardemos para buscar ajuda, porque vindo o diagnóstico, vem o direcionamento do tratamento clínico, do repouso da voz e do tratamento medicamentoso com fonoterapia, quem sabe tudo isso junto, para que a gente consiga recuperar essa voz para o show mais importante, planejado dali 3, 4, 5 dias. Então, isso eu chamo de fator antecipação contra a piora. A gente não espera a piora acontecer. Daí a importância de todo cantor, todo artista ter um otorrino para chamar de seu. E nem sempre consegue ser o Dr. Reinaldo, porque eu sou só um, mas que seja um otorrino especializado em voz, de preferência, que esteja mais próximo de você. Mas se não puder ser, porque nós somos raros, que seja remotamente. Uma coisa que eu gosto muito de falar nas palestras que eu dou, estima-se que no nosso país, no Brasil, nós tenhamos cerca de 80 a 90 especialistas em voz dentro do otorrino para o país inteiro. E pasmem, cerca de 20, 25 ou 30 talvez esteja no eixo Rio-São Paulo, porque é a maior megalópole, é onde serve a parte política, empresarial e artística, cultural do país. Logo, estamos em falta não somente no Brasil, estamos em falta no mundo. Logo, não raro, para a voz artística, você não vai encontrar muitas pessoas com experiência comprovada nessa área, mas existem, né? Eu, por exemplo, sou um deles,
mas existem outros nomes também por aí afora, né? E é importante que esse contato seja também em parceria, o otorrino em parceria com um fonoaudiólogo de confiança, né? Porque quando estamos em contato há mais tempo, nós temos a facilidade de saber como o outro raciocina, como ele pensa, quais são as teorias, qual é o jeito dessa pessoa trabalhar, do otorrino e da fono e vice-versa. Existe uma mútua compreensão e proximidade também de diálogo via WhatsApp, via Zoom, via qualquer tipo de meio de comunicação, para chegarmos à melhor conclusão com dois cérebros pensando ao mesmo tempo e, portanto, chegando a uma conclusão mais adequada para aquele caso específico. Sim. Deixa eu só comentar um case que aconteceu, porque um ponto que a gente não pode confiar muito, por isso que esse contato ele é muito importante, que é você confiar no laudo. Eu, toda vez que chega, pode ser até do Dr. Rei, pode ser do rei do mundo, de otorrino, né? Brincadeiras à parte, mas eu sempre olho o exame. Eu até amo o exame do Dr. Rei, que já vem na nuvem, né? Já manda até o link do WhatsApp para mim, já vem o exame. Porque aconteceu até recente, isso fica, as fonos que estão nos assistindo agora, ou nos ouvindo pelo Spotify, gente, não confie em laudo. Por quê? Não é que o otorrino errou. Às vezes vai para a secretária e acontece de, por exemplo, imprimir o laudo errado. Já aconteceu isso comigo. E aí aconteceu que era muito igual, porque às vezes era um espaçamentozinho, sabe? Aquele espaçamento que dá na prega vocal. Então, o que é o espaçamento? Né? Vamos imaginar que a prega vocal, ela deu ali só uma melhorazinha, ou seja, não melhorou quase nada, ainda está com espaçamento, ou seja, um espaçamento nodular. E aí, o doutor Rei pode explicar melhor para nós. E aí, ali, aquela diferençazinha já dá uma diferença enorme para a prega vocal, não é, doutor Rei? Sim. E aí, na hora que eu fui ver o laudo, e aí foi acrescentado um sulco. Eu falei, mas peraí, a pessoa não estava com sulco quando ela chegou aqui, ou seja, o sulco apenas quando a pessoa nasce com ela, não tem como ela adquirir o sulco, não é mesmo, doutor Rei? Tô errado? É isso mesmo. Como uma fonoaudióloga que eu especializei em voz na minha época, não se tinha sulco assim. A não ser que a pessoa tenha, enfim. Aí a sorte que tava aquela palavrinha sulco, eu falei, se esse laudo ou foi impresso errado, graças a Deus que eu liguei pro otorrino, eu tinha um contato desse otorrino, liguei, falou, não, peraí, deixa eu corrigir. E pedi a pessoa para refazer o exame, né? Porque, na verdade, eu não tinha recebido na ocasião o CD. Eu não tinha recebido o CD. Então, gente, eu até brinco assim, quando não vem para mim a imagem, eu finjo, né, o vídeo, eu finjo que não existiu o exame, porque não adianta. Eu confio no meu otorrino, mas eu preciso ver, porque ali, às vezes, né, naquele momento ali, eu não estava enxergando. Então, é muito importante quem estiver nos assistindo, e o próprio paciente, gente, se você chegar no lugar e a pessoa não assistiu, não tem como. É porque ali, quando a gente fala, quando o Dr. Rei falou que a gente tem uma conduta planejada, até a gente teve uma paciente agora que o Dr. Rei fez uma cirurgia, e a cirurgia, a minha conduta antes da cirurgia foi uma, pós-cirurgia foi outra. Qual que é a minha conduta? Eu tinha que aumentar agudos dela pós-cirurgia. Por quê? Porque ela antes, ela não tinha agudos, de hipótese alguma, ela canta na igreja. A conduta nossa pós-cirurgia era aumentar agudos. Por quê? Porque ela precisa de potência, senão ela fica rouca facilmente. Pós-cirurgia, inclusive, ela tá uma belezinha, viu? Porque pós-cirurgia ela tinha um desvio de septo, então ela não conseguia respirar. Então, olha só, isso é planejamento. Você pode ter o aparelho que for, pode ter o laser que for, isso não vai resolver, gente. Isso é fisiologia. Eu aprendi isso muito com o Dr. Rei, não foi? A gente trabalhar a fisiologia, a gente trabalhar... então, eu brinco assim, não adianta parafernália toda, desculpa a expressão, tá, gente, quem estiver nos ouvindo, mas se você não souber a fisiologia vocal, qual músculo, o que está trabalhando. Desculpa te cortar aí, doutor Rei, mas esse caso era importante agora a gente comentar aqui. É excelente essa colocação, e eu costumo dizer que as câmeras de otorrino são os olhos do mesmo médico. E a palavra escrita, ela contém dentro dela uma simplificação tamanha que impossibilita transformar movimentos em palavras escritas. Se fosse possível,
iam ser muitas páginas de avaliação. Agora, a boa imagem com guiando os movimentos conforme a necessidade, mostra para o otorrino e para o fono como é a fisiologia daquele paciente específico, dentro ou fora da doença vocal, e mostra também caminhos de como a gente vai resolver isso por meio de planejamentos de exercícios específicos. Não está alongando a prega? Exercício de alongamento. Não está baixando a laringe? Exercícios de baixar a laringe. Não está subindo a laringe? Exercício de subir a laringe. Ah, está usando só via oral para emissão do som? Vamos jogar um pouco de som para o nariz. Ah, está indo para o nariz? Está ficando tampado o nariz? Vamos tratar a rinite. Vamos pensar em operar o septo. A amígdala está muito grande, deixando a vala para trás, assim? Vamos tirar essa amígdala, né? Ou seja, cada caso vai ter uma avaliação específica segundo alguma coisa que a gente fez no diagnóstico médico / fonoaudiológico, né? E aí a importância de se ter uma câmera boa também, né? Porque quando a gente não tem uma câmera boa, a gente não consegue ver direito. Tem dúvidas até na gente. Tem paciente que veio aqui, na época que eu estava com a minha câmera melhor um pouco, na verdade, quebrada. Eu usei minha câmera antiga, parecia que eu estava míope. Parecia que eu estava fazendo o meu trabalho sem óculos, porque estava borrada a imagem, comparando com a imagem da câmera nova de Full HD, né? E realmente eu digo que tem muitos fonos que trabalham com laudos e relatórios escritos. Isso não está errado, mas não é a forma ideal. E todo vídeo fornecido pelo médico que examina o paciente precisa ter boa qualidade de imagem e, segundo, tem que ter som, para a gente acoplar o que nós ouvimos com a vibração da corda vocal, né? E é interessante que não se faça somente o exame da corda vocal, a estroboscopia ou laringoscopia, mas também se faça aquela avaliação feita pelo nariz, que é a videonaso, para ver a dinâmica dos movimentos das pregas vocais, da laringe e da faringe e língua durante a fonação. E aí, quando a gente junta tudo, nós temos um protocolo que consegue ver laterolateral, anteroposterior, superinferior e, terceiro, o som. Então, uma avaliação quadridimensional. Tá? Daí a importância, sim, de ter o relatório e também ter o vídeo acompanhando o exame. É isso que a gente colocou, é muito importante, porque o paciente, vocês que estão nos ouvindo, e que são, né, são os pacientes de voz, é importante vocês saberem disso na hora que for, porque muita gente chega para mim antes de fazer o exame. Então eu oriento, vai procurar o otorrino, e você vai fazer isso, 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 eu já faço o pedido. Mas muitos vão procurar e não sabem, né, o que tem que ser feito. Então, por isso que é importante vocês saberem, né? Então, saber o que vocês vão buscar, o médico. Porque às vezes, gente, tem gente que não sabe mesmo. E tá tudo bem, porque não é uma informação. Até o médico otorrinolaringologista não é ainda disseminado. Parece que é bobagem que eu tô falando, gente, mas às vezes eu falo, a pessoa vem procurar, eu tô rouca, eu não sei quem procurar. Você vai no médico otorrinolaringologista. Nossa, o que é isso? Eu tô falando algo aqui que parece surpresa, que eu acho que muita gente vai se surpreender, mas sim. Eu não sei se para você é, doutor Rei, mas não sei se você ainda se escuta ainda, né? Que tem gente que não sabe. Aqui estamos em São Paulo, né? Geralmente eles conhecem. Eu trabalhei durante 11 anos em 2 cidades, em São Caetano do Sul, no SUS, e também em Taboão da Serra. Lá eles têm otorrino disponível, mas há cidades que não tem otorrino na cidade. A pessoa tem que sair de van de uma cidade para outra para passar com o otorrino. Né? E aí, é claro, nessa cidade a pessoa não vai... Eu mesmo, por exemplo, a primeira vez que eu passei otorrino na minha vida foi depois da residência médica. Porque meu tio pediatra, ele resolvia toda a parte otorrino por ele mesmo, né? Então, nem todo mundo tem acesso ao otorrino e realmente nós somos profissionais mais raros, uma vez que em cada residência tem cerca de 2 a 3 no máximo, né? Tem residência que só tem um por ano que entra para se especializar na área de otorrino. Agora você pode imaginar por que falta otorrino especialista em voz, porque é uma área que não traz o retorno financeiro como a cirurgia plástica de nariz. Então, os novos residentes querem fazer plástica, área de nariz, porque podem fazer a plástica
e hoje uma plástica custa em torno de R$ 25.000 por pessoa, né? Então, Então, e pra gente, eu sei que seu tempo tá corrido, né? A não, gente podemos tá, seguir, podemos seguir, podemos seguir. vamos lá. Então, eu queria só que você dissesse para nós quais as patologias que são mais comuns, que chegam mais. É, São as mais funcionais ou as mais orgânicas? Se quiser explicar qual é a diferença para o pessoal também. na população de cantores, as doenças mais comuns são as funcionais, tá? Porque o cantor, ele sente o sintoma antes de machucar a prega, o que é bom. E por que ele sente o sintoma antes de machucar a prega? Ou seja, é primeiro funcional que não tem lesão e depois que ele machuca e vira orgânico. Por quê? Ele depende de uma complexa organização meticulosa da fisiologia. Então, coisas pequenas já impactam grandemente na performance livre e bonita da região aguda, na região da passagem dos médios para os agudos, e por isso que elas predominam. Mas, antes de tudo, eu quero falar para vocês que a principal causa de voz rouca, ou alteradinha, ou rouquinha, é, 2 pontos, anotem, mera e simples infecção de influenza, coronavírus, 20 resfriados diferentes e 4, 5 ou 6 bactérias. Essa é, de longe, a causa principal de voz rouca. E a principal causa de lesão, de injúria, de machucado, ferida de prega vocal é o heroísmo, a responsabilidade e o compromisso de usar essa voz de forma profissional ou recreacional em cima dessas infecções que eu citei anteriormente. E aí está o motivo de vocês terem otorrinos que possam cuidar de vocês de longe. Por quê? Existe a possibilidade deste otorrino evitar que essas infecções sigam para um grau de comprometimento vocal maior, o que, além de impossibilitar a performance, dificultaria a performance com risco de lesionamento. Em 2019, eu atendi um dos grandes cantores famosos do mundo aqui em São Paulo. Posso falar o nome porque ele deixou isso claro para o mundo todo, né? Claro. O nome dele é Shawn Mendes, é um dos cantores mais famosos, ele deve estar com uns 30 anos quase agora. E ele veio no dia do show com uma laringite muito forte. Um show que estava esgotado há 10 meses. Você sabe que show internacional do Brasil, em 3 dias vende tudo, 10 meses antes, né, da apresentação. E havia 50 mil ingressos vendidos no Allianz Parque. Cerca de 20 milhões de reais envolvidos com essas vendas. E ele chegou com uma laringite tão forte que tanto eu quanto o médico original dele de Beverly Hills chegamos à conclusão de que não seria negócio bom ele entrar ao palco naquele dia. Afinal, havia 2 países diferentes na semana seguinte. Se ele ficasse pior daquela rouquidão, se aquele inchaço piorasse, teria que cancelar praticamente 2 países inteiros no final dessa turnê. Então, aí mostra a importância do diagnóstico precoce, para que a gente não procure o médico somente no dia da apresentação, que tenha pelo menos um dia, melhor 2 dias, melhor ainda 3 dias de antecipação em direção ao show principal, lotado, esgotado. Né? Então, e aí, dentro disso, a principal lesão as principais lesões são os inchaços localizados no meio das cordas vocais. É o primeiro lugar do pódio. Ah, mas doutor, não é o nódulo, o calo? Pois é, muita gente usa de sinônimo edema e nódulo, e nem sempre são. Geralmente os nódulos, para serem nódulos, eles precisam ser mais duros. Então são lesões mais antigas, são lesões que são menos compressíveis quando uma corda se encosta na outra, né? Já os edemas, eles são inicialmente, na fase aguda, compostos de água. É uma região inchada da corda com água dentro, né? Só que conforme aquilo não é tratado, vai ganhando complexidade. Eu costumo dizer, essa água, a exemplo da gelatina que acabou de entrar no seu lugar dentro da geladeira, ela vai ganhando firmeza e rigidez de uma gelatina ao longo dos meses de existência. Eu costumo dizer, edema, no primeiro mês, é curável. Segundo mês, curável. Terceiro mês, começa a não ficar tão curável. Quarto mês,
começa a ficar mais não curável ainda. Entrou no quinto, sexto, sétimo mês, pode ser que a gente tenha que conviver com esse edema ou durante mais tempo na vida, e pode ser até que a gente precise, segundo a necessidade de melhora da voz, de uma cirurgia da voz. Então, não demorem para procurar ajuda quando existe uma voz alterada, porque pode ser algo ainda reversível, né? Porque dentro dos tratamentos da voz não existe uma mágica. É necessário que tenha 3 coisas: o diagnóstico médico, a possibilidade de repouso da voz, que a maior parte das pessoas muito ocupadas não tem, e terceiro, a fonoterapia. E junto com o médico, no primeiro item, estão o uso dos remédios que ajudam a fonoterapia a seguir mais eficientemente, né? E se a pessoa estiver com o segundo item muito cheio, a agenda lotada, e que não dá para suprimir, a gente não vai conseguir melhorar mesmo com a melhor fono do mundo, mesmo com a doutora Cristiane Romano, e mesmo com um bom diagnóstico e com as medicações. Porque toda vez que está melhorando, a pessoa vai para o palco, porque tem que entrar para o palco, e aí regride tudo que se conseguiu naquela semana anterior. Então, a melhor situação, então, é a prevenção. A gente ter noção de como a prega vocal está, e a qualquer sintoma de piora, que não melhora dentro de 7 a 10 dias, 20 dias, procurar ajuda com diagnóstico médico. E é tão sério isso, né? Porque igual, às vezes as pessoas chegam e falam assim, o otorrino falou que eu só tô com edema. Só estou com edema. Só estou com edema, mas o só estou com edema, ele tem todo um tratamento que você pode ser feito com o só estou com edema. Então, assim, é muito sério, tá, gente? E ao mesmo tempo também, a questão, assim, já tive casos de professor que teve que afastar, ou que o otorrino banalizou no sentido assim, não, você não pode mais dar aula porque você está com espessamento de prega vocal com uma fenda, vamos lá, uma fenda fusiforme ou ampulheta, né, enfim. Olha, não, gente, não é bem assim, existe tratamento, você não precisa, tanto que nós já discutimos várias vezes sobre isso, né, doutor Rei? Não tem que afastar a vida toda, a pessoa tem uma vida após o nódulo, ela tem uma vida após o nódulo, ela pode viver, inclusive, tem vários cantores famosos que têm patologia, que trabalham, porque, gente, então quer dizer que a pessoa tem um nódulo vocal e ela não pode mais trabalhar, tem um sulco, não pode mais trabalhar, né? Então isso eu gostaria que você comentasse, viu, doutor? Acho que bacana. Saber quando afastar e quando não afastar, e quando permitir o trabalho acontecer junto com as terapias, tanto as médicas quanto as fonoaudiológicas, é algo que só vem com a experiência. E posso te contar, eu não aprendi isso em 5 anos de especialização na área da voz. Eu aprendi isso sozinho no meu consultório. Sabe por quê? O mais fácil para qualquer médico especialista em voz é chegar assim, atestado, fica 3 meses sem frequentar a sala de aula. O atestado não vai fazer o show por 15 dias. Mas a pergunta é, o profissional que vive da voz, na maior parte das vezes, não quer se afastar. Não. Porque o profissional que vive da voz, no caso das artes, eles escolheram, a arte os escolheu, porque eles fazem isso muito bem do que a média. Muito melhor do que a média. E aí, eles não se apresentando, é como se estivessem perdendo uma parte da alma deles, daquilo que os deixa mais felizes, daquilo que os diferencia perante os demais e daquilo que dá para eles o sentimento de mais-valia durante a existência e durante a vida deles. Então, a gente sempre conversa, né? Quando a lesão está muito grave, a gente não tem muito o que fazer. A gente precisa tirar a pessoa de circulação, dos palcos, inclusive. Mas por que eu vou fazer isso se eu tenho um edema que é passível de ser tratado com repouso de segunda a quarta-feira, de voz, e palco de quinta até domingo, mas com agora remédios, com prevenção de refluxo, com tratamento da infecção que motivou tudo isso, e principalmente com acompanhamento fonoaudiológico por meio de exercícios, por meio de busca de uma voz mais fluida, com ressonância mais alta, ainda que não sendo a voz original, autêntica do indivíduo, uma voz que permite a fonação mais saudável e, inclusive, a absorção dessas lesões, enquanto a pessoa está cumprindo a tabela dos trabalhos inevitáveis
inadiáveis e que ela não pode abandonar, né? Então, a realidade do dia a dia de voz artística e profissional é que a gente não tem essa chance de tirar a pessoa sempre do show. A pessoa quer continuar porque tem dinheiro envolvido, tem reputação envolvida, né? Tem contratos envolvidos, né? Por exemplo, nesse dia do Shawn Mendes, eles tiveram que devolver todos os 20 milhões de reais envolvidos com o ingresso, pagar o aluguel do Allianz Parque, pagar o seguro, a fiança, o sinistro do seguro, né? Para conseguir acionar todos esses ressarcimentos. Então, é uma avalanche de consequências e o mais inteligente, então, é ter uma equipe ao seu favor sempre. Otorrino e fono. Sim. E fora que aí a gente não entrou no fator estresse, né? Que Também. agora você acabou de falar, porque a voz é a alma, né? Quer dizer, a pessoa faz ali porque ela ama. É como uma vez, chegou aqui até no podcast, os meninos já falam, vai dando 8 horas, ar-condicionado, tudo, Cris, a sua voz já tá. Eu não deixo mais, eu faço aquecimento, tal, mas a primeira vez que eu gravei aqui, não estava acostumado, deu 8 horas, eu falei, meu Deus. Mas por quê? Ar-condicionado, então aqui eu já vi, os meninos, vai dando 5 horas, vamos desligar o ar, ou diminuir. Então, por quê? Mas tudo isso, gente, é porque a gente tem que ter a percepção. E é uma coisa bacana também de se trabalhar com o paciente, né? A percepção auditiva, até que ponto você pode ir, quantos convidados. Isso é uma coisa também que eu tenho trabalhado comigo. Até eu, Cristiane, quanto fono, eu também já sou paciente do Dr. Rei, porque eu sei que eu tenho as minhas restrições enquanto palestrante, treinadora, né? Desvio de septo que eu tenho que operar, né, Dr. Rei? Calma já. que eu chego lá. Você eu. Eu tenho que parar para operar, gente. Eu sou uma paciente que eu tenho que parar para operar, mas vou fazer isso. Eu brinquei em dezembro vai chegar. Mas, então, enfim, mas diz que é maravilhoso depois que opera, né? Eu falo para os meus pacientes, mas eu vou chegar em dezembro. Julho, eu falo que é julho ou dezembro. Dezembro que é o momento que a gente não tem, mas é aquilo, a gente é autônomo. Quem é autônomo fala assim, eu preciso parar, igual cantor, eu preciso parar, né? E o cantor é assim, o professor. Aí que vem a questão, né? A voz, aí o estresse de quem trabalha, de quem canta. Imagina ter que parar o seu show, igual esse cantor que você atendeu. Imagina a cabeça desse cantor. Teve um outro cantor agora também que deu eu não sei o nome, que eu não sou muito bom para esse nome sertanejo, mas eu esqueci o nome dele. Ele teve agora que parar, ele deu uma entrevista. Eu fiquei, na hora que ele deu a entrevista, eu senti no tom da voz dele, além da rouquidão da patologia, eu falei, gente, ele tá extremamente nervoso por causa do estresse. Eu fiquei com muita, assim, eu fiquei ressentida por ele. Ele não queria parar. E ele falou, eu vou ter que parar. Eu esqueci o nome dele. Mas meu coração doeu, porque aí tem isso também. A voz, a parte que é a nossa voz, a extensão da nossa personalidade. E isso é uma coisa que é difícil da gente trabalhar. Quer dizer, como que você vai fazer para tirar isso? Aí é a percepção, é trabalhar o seu emocional, que sim, você é um instrumento do seu trabalho, então vamos prevenir antes. E tudo isso que o Dr. Rei falou, as alergias, tudo isso, gente, é prevenindo. Hoje até veio, né, na verdade vai sair depois da entrevista do podcast do Dr. Rei, que é do cantor que foi meu cliente. Eu achei legal, ele faz todo um preparo antes, e tem que fazer, né? Porque se não fizer, gente, vai ficar rouco, porque a sua voz é como se fosse o seu braço, o seu treinamento ali, é tudo que você precisa. Qual ponto mais que a gente não falou pra gente fechando, que eu tô de olho no horário, porque a gente... Não, podemos seguir. Eu acho eu acho que é importante lembrar que a fonoterapia não é só para pacientes muito doentes. Eu sou da seguinte ideia: todo artista, todo cantor precisa conhecer uma fonoaudióloga, um fonoaudiólogo, para aprender os exercícios básicos da voz, para usar para sempre por conta própria. Eu chamo isso de fonoterapia preventiva, né? Para que a gente deixe a garganta sempre muito flexível, os agudos facilmente atingíveis por meio de exercícios, para que a gente tenha graves de ressonância alta, né? Porque no Brasil, grave às vezes de ressonância baixa, na maior parte das vezes, né? E para que a gente tenha essa fonoterapia preventiva ajudando a progressão do aluno de canto
nas aulas de canto com o professor de canto, né? Essa é uma percepção muito interessante. Quando eles vêm em consulta, eu sempre coloco uma fono para ajudar, e depois o professor de canto falou: doutor Reinaldo, por que eu não coloquei antes uma fono na equipe? Porque agora, aquilo que demorava um mês para resolver, em 2 aulas eu resolvo, metade do tempo. Né? Cada Porque um com o seu papel, né? Tão cada um legal tem seu isso, né? papel. Nossa. E existe a complementaridade, né? A gente Uhum. está em áreas distintas, com intersecção entre elas, mas se está todo mundo pensando junto, quem sai ganhando é sempre o paciente, né? O aluno, o cantor. Uhum. Eu acho assim, também tem um ponto importante, né? Refluxo. Ah, Existe o sim. refluxo, é um tipo de refluxo que é um refluxo atípico, que é a volta de ácido lá do estômago em direção às cordas vocais. Isso Uhum. acontece, gente, mas não é a principal causa de rouquidão em cantores, tá bom? Aqui eu investigo tudo isso seriamente por meio de exames, e eu percebo que refluxo grave, que tira a voz dos pacientes, é menos de 1% de 1 em cada 100 pessoas que eu atendo aqui, tá bom? É menos de Olha, 1%. Então, quer dizer, o que quando... mais. Sim, Desculpa, pode continuar. Não, pode continuar. não, terminei. Não, então, que na verdade, talvez é até uma âncora, as pessoas utilizam isso, até uma bengala, É uma bengala. dizer que é o refluxo, na verdade, é o uso abusivo da voz. Talvez a pessoa não Isso, está fazendo os exercícios, não está aquecendo e está colocando a culpa no refluxo. isso. Quer dizer, né, gente, vamos agora você é aquela fono mal, aquela brava. Olha, você está colocando a culpa no refluxo e às vezes não é o refluxo. Então, nós estamos aí vendo um número aí. E um detalhe também que eu queria te perguntar, que assim, eu já até sei a resposta, mas eu quero que você enfatize para mim. Sim. Porque sempre me perguntam, criança pode cantar? E como você foi, né, o jurado da Record, e é ainda, né, o jurado da Record, Sim. essa resposta sempre me pergunta, eu tenho uma fala que eu acredito muito, mas eu queria que você respondesse, porque você foi o jurado e eu Sim. vejo você tratando sempre das crianças ali. Como que você falaria para essas crianças que quer cantar, quer começar a cantar? É um ponto também que eu queria muito que você falasse. Sim. Bom, a criança sim pode cantar, e aliás é uma das atividades recreacionais de uma criança. Pode. E até porque quando ela canta, ela começa a cantar e se ganhar gosto por aquilo, quanto antes começa a cantar, antes se desenvolve como bom ou cantor, boa cantora. A questão da criança é saber ensiná-la que criança tem voz de criança, Uhum. criança tem volume de voz de criança e não pode ter volume de voz para cantar de adulto nem para falar, né? Esse é um ponto. Uhum. Segundo ponto, outro desafio da criança é que muitas vezes essas crianças que gostam de cantar, elas são tremendamente expressivas. Elas falam pelos cotovelos, elas gritam, elas Elas lideram querem as gritar. brincadeiras, né? Tocam instrumentos, são crianças geralmente hiperativas, e isso traz consigo o risco de desenvolvimento de calinhos nas cordas vocais, já antes dos 10 anos de idade. E às vezes o canto se sobrepõe a essa situação, e aquilo que foi causado pela recreação na educação física, ou no pega-pega, é levado para a aula de canto e a culpa fica na aula de canto, coitado da aula de canto, né? Outro ponto Aham. importante é que existe também a muda da voz na época da adolescência. Homens e mulheres se diferenciam por volta de 12 anos, o homem indo para uma voz mais grave e a mulher indo para uma voz, mantendo uma voz ainda um pouco aguda, um pouco menos aguda do que a voz das meninas de 11 anos para baixo. Né? Nesse momento, ambos os gêneros passam por um desafio. Se eu sabia cantar, agora eu continuo sabendo. Meu ouvido está afinado, mas meu órgão mudou. A minha prega vocal está quase o dobro do tamanho que tinha antes, no caso do homem, né? E aí pode ser que nesse momento alguns homens passem por dificuldades grandes com uma muda vocal mais prolongada ou com busca de um metal, um agudo da voz por meio de laringe alta, por meio de pregas vocais apertadas uma na outra, né? Então, é necessário que a criança que queira se desenvolver dentro da área do canto tenha uma equipe desde um princípio montada. Vai para a aula de canto? Vai, mas passa no otorrino para fazer exame,
das pregas vocais, da fisiologia, otorrino especializado em voz artística, e paralelamente a isso, também esse otorrino encaminha essa criança para aprender coisas de saúde vocal, exercícios de voz, manobras de alongamento de pregas vocais e controle de volume, né? Porque essas crianças cantam tão instintivamente que às vezes querem cantar tudo forte, como é ensinado por aí pela televisão, que elas acham que é dessa forma que o canto se desenvolve e não tem outra forma. Então é possível sim, desde que a gente tome os cuidados e coloque desde o começo esse auxílio. E antes de colocar a equipe toda, primeiro, é necessário saber se essa criança quer cantar. Porque às vezes é um pai que quer que a criança, a mãe quer que a criança se transforme em uma atriz de teatro musical. É mais uma ideia e uma vontade dos pais do que da própria criança. E eu acredito que tem que ser natural. Tem que ser a partir da criança. Nossa, eu quero fazer aula de canto. Nossa, aí você vê a criança cantando horas a fio no TikTok, ou tocando com um instrumento, brincando lá do irmão mais velho. Já mostra sinais de que a pessoa ela tem essa propensão, essa predileção, esse gosto, essa afinidade por música, por arte e por canto. Perfeito. É isso que eu falo. Eu até dou o exemplo. Eu falo assim, olha, se você for, vamos supor que a pessoa tem uma voz bem aguda, ou até mesmo nem aguda, vamos lá, uma voz mais infantil e quer cantar um sertanejo e vai forçar muito. Eu dou o exemplo do sertanejo, mas eu falo assim que criança não é que tem que cantar só música de criança. Porque às vezes ela força, você vê que ela tá forçando, tá indo para aquele tom que não é dela. E aí eu dou o exemplo assim, canta uma música que você vai dar conta de cantar, né? Porque é uma opinião bem parecida mesmo, porque eu vejo que às vezes a pessoa quer forçar algo que não é tá dela. naquele tom, não dá. Então, isso eu fico um pouco preocupada. Então, é bem isso mesmo. Ou então aquele gritado, né? Eu acho bonitinho, o Luca, meu filho, ele canta, mas ele acho que ainda tem, ele tá um pouquinho naquela timidez, né? E ele não, e ele tem aquela questão de filho de fono. Todo mundo acha que é fono, sabe cantar, né? Até veio aqui um professor de canto, aí ele falou que, Cris, pode ficar tranquilo que você pode aprender a cantar. E aí eu brinquei com ele, que ainda não, eu tô nesse processo, vou aprender, mas então, aí acho que ele fica meio tímido ainda, então ele canta baixinho, mas eu já vi que ele gosta, ele quer aprender. Então eu quero colocá-lo numa aula de canto, porque para aprender, porque precisa ter técnicas, né? A técnica vai ajudá-lo. Doutor Rei, vamos lá, vamos para a parte final, tá? Nossa, gente, foi fantástico, assim, adorei a sua presença. É um aprendizado, né? É uma aula incrível. Vamos fechar, né, com as dicas gerais do Dia Mundial da Voz, né? Porque assim, eu acredito que você já deu todas as dicas, né? Mas o que nós não falamos? Falamos de tudo, quase de tudo, né? De todas as dicas. Sim. Acho que é mais mesmo, o pessoal tem que prevenir mesmo, né? De realmente cuidar, né? E deixar a mensagem final para todos os nossos, quem está nos ouvindo pelo Spotify, e quem está assistindo pelo nosso canal, nós vamos deixar, pessoal, eu vou deixar marcado aqui o arroba do Dr. Rei. Nós vamos também marcá-lo no Instagram, né? Nós vamos deixar tudo. E com certeza, se digitar Dr. Reinaldo Yazaki, né? Eu falei, tinha falado errado, né? Falei errado o seu nome. Mas tudo bem. Mas tem problema não, vocês vão encontrar de qualquer jeito, porque não tem erro. Mas enfim, tô muito feliz, foi maravilhoso, foi assim, fantástico. Eu quero que você deixe uma mensagem final para todo mundo. Aqui nós vamos atingir muita gente. Gente, eu nem falei, eu fiquei tão emocionada. Compartilhe. Quem não tiver, né? Quem não tiver no canal, se inscreva. Compartilhe. Que vocês viram que aula, né? Que aula para fono, não fono, paciente, cliente. Porque isso aqui, gente, é um MBA, vocês viram, né? Como foi um aprendizado. Não é encher na bola do Dr. Rei, não, mas realmente eu queria que todos os meus pacientes passassem por ele, mas infelizmente nem todo mundo consegue ir até São Paulo. Agora a gente pode fazer o remoto, né? E realmente não é porque realmente eu sou fã. Obrigado, Cris, obrigado. Mas vamos lá. Bom, quero uma mensagem final para o pessoal. Eu quero agradecer muito, né, o convite, e eu fecho, né, a palestra e o podcast dizendo para vocês terem o seu próprio otorrino. Cada um de vocês que esteja ouvindo isso e viva da voz, seja a área profissional em que isso ocorra, tenha o seu próprio otorrino especialista em voz,
Tenham a sua própria fonoaudióloga especialista em voz, alcançável por mensagem, por WhatsApp, a qualquer hora do dia, da noite, do ano, porque o show precisa continuar, a atividade profissional tem que acontecer, é inadiável muitas vezes. E para isso, aprendam com elas, com esses profissionais, como evitar que a voz sucumba. Reduzam e anulem o uso de cigarros, tabaco, maconha, vapes, cigarros eletrônicos, porque tudo isso defuma com calor as pregas vocais. Tentem reduzir o hábito de evitar de comer logo antes de dormir. O ideal pela medicina atualmente é que se espere 4 horas para dormir depois de comer a última coisa nutritiva, beber a última coisa nutritiva, podendo tomar água até o final da 3ª hora antes de ir para a cama, ou seja, até 1 hora antes de ir para a cama pode tomar água, né? Saibam que o maior vilão da voz é o volume da voz, seja no canto e principalmente na fala. Lembrem que a voz da fala precisa ser equilibrada, ela não pode ter só graves. E ela também é impossível de ter só agudos. Então ela tem que ter uma mescla entre os agudos e os graves, e ela precisa saber ser desempenhada com mais suavidade. E essa suavidade ela precisa ser expressiva sem a necessidade de tanto volume, né? Muito importante saber que toda pessoa que usa a voz na profissão precisa ter o melhor nariz para respirar possível, né? Se tem rinite, trate a rinite. Se tem alergia, trate a alergia. Se está com uma infecção, trate a infecção. Se tem o desvio de septo, trate esse desvio de septo, porque você vive da voz, né? Então, não deixe só para o caso de piora máxima possível. Trate isso antes de atrapalhar a sua performance, né? E lembre, se sua voz, esse é o mote da Semana Mundial da Voz, se a sua voz está rouca ou esteve rouca e não melhorou até o 7º para 10º dia após o início dessa rouquidão, procure diagnóstico médico por meio da laringoscopia feita por médicos otorrinolaringologistas. Esse foi o mote. Para quê? Porque rouquidão pode ser câncer de prega vocal, câncer de laringe, que ainda mata muita gente no mundo em desenvolvimento, do qual o Brasil também faz parte, tá? Então, essa é a grande dica que eu deixo para vocês, e eu desejo que vocês continuem, né, usando a voz ao favor da felicidade de todos vocês. Porque quem trabalha com voz, geralmente trabalha com algo que se exterioriza, um talento que se exterioriza do corpo, da cabeça, da mente, do coração, por meio das palavras ditas, cantadas ou desempenhadas dentro da arte. Tá? Então, eu desejo um feliz Dia Mundial da Voz para vocês. Agradeço muito o convite, viu, Cris? E sou sempre aberto aqui para mais, né, eventos como esse, tá bom? Não, vamos fazer, acabou. Vai convidado direto. Aí depois a gente pensa em outro tema, agora a gente vai falar de palestrantes. Gratidão imensa, viu? Um Mesmo, prazer. de verdade. Obrigado. Tamo junto. Um Abração, beijo pessoal. Gente, muita para todos gratidão. vocês. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau, gente.